de jeito nenhum, nenhuma possibilidade de faltar esse encontro. Na verdade, é muito bom estar aqui. E queridos companheiros e companheiras de jornada, é uma alegria profunda, realmente, estar aqui com vocês nesse campo sagrado de partilha, né, de transformação. Eu sinto a energia de vocês, eu sinto essa energia pulsante. É uma teia invisível, assim, de energia que nos conecta a todos. Mas para a gente estar aqui, não é fácil estarmos aqui. Eu quero honrar algumas pessoas, tá, que nesse encontro, quero honrar, né? Quero honrar, porque isso é muito importante, a essa força coletiva que permitiu a nós estarmos aqui juntos. Honrar a essa força de união, essa força sistêmica que faz com que a gente esteja aqui. Wilson Júnior, nosso presidente da ABRAT, Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, visionário, sabe, muito visionário. Puxa, conheci, a gente não tinha 100 terapeutas, não é verdade? E hoje, logo em breve, a gente chega a 30 mil terapeutas associados. E, Wilson, você é muito especial, sabe? Você é alguém que, na minha vida, é o meu irmão, tá? Eu tenho você como irmão e te agradeço a cada dia por ter te conhecido, sabe? Lá pelos 2000 e pouco, 2009, que nós nos conhecemos. Muito obrigado por tudo e obrigado por eu poder estar aqui representando também você no dia de hoje. Márcia Muniz. Nossa, essa menina é fantástica. É mentira, ela nunca teve dislexia ou autismo ou nada disso, porque é impossível, né? Uma pessoa ser tão eloquente, ter tanta capacidade, começando já com esses desafios. Estou brincando, tá? Você é uma vencedora. E meus parabéns, tá? Por tudo que você tem feito aí pela ABRAT e tudo aquilo que você tem feito pela Aporte. Nossa presidente hoje da Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos. Lucila Turrini, que bom, sabe? Ver o seu disco aí foi chover no molhado. Eu já sabia disso. Eu já sabia que você não para, que você trabalha 24 horas por dia, porque 14 é lá fazendo e 10 deve ser pensando e sonhando com o que vai acontecer amanhã. E, nossa, que bom, né? A gente já esteve aqui pessoalmente e agora, né, estamos aí continuando essa nossa jornada, tá? Muito obrigado, Lucila. Queria te ajudar mais, queria que você possibilitasse que eu te ajudasse um pouco, tá? Porque você é o que foi falado, você faz tudo, tá? Mas eu estou aqui para te ajudar sempre. Muito obrigado por tudo que você também fez pela ABRAT e tudo que você está fazendo pela Aporte. Uma ponte entre Brasil e Portugal que nós estamos vendo, sabe? Que todos nós estamos vendo que está acontecendo. É uma ligação entre dois países, mas não são apenas dois países. Brasil e Portugal não são apenas dois países. É uma união que transcende os oceanos. Sabe, é uma união que ultrapassou todos os oceanos. Uma união que nos coloca numa ancestralidade compartilhada, sabe? Portugal, às vezes, né, nós fomos, às vezes, até cruéis, né, sobre isso, mas Portugal é a nossa ancestralidade. O Brasil, né, tem essa ancestralidade em comum. E mais do que isso, sabe, mais do que a nossa ancestralidade na atualidade, nós temos um compromisso, que é um compromisso com a evolução da consciência.
Tá? Nós estamos comprometidos nesse congresso, nesse segundo congresso maravilhoso, é um compromisso em evoluir a consciência. Todos que estão aqui estão trazendo informações muito novas, estão trazendo coisas muito atuais. Ver essa última palestra que nós acabamos de assistir agora, poxa, é um novo olhar. É um novo olhar, muito diferente do que a gente pode pensar. E olha, vem de Portugal. E as outras, não é? Do Brasil. E olha só, hoje, nesse meio, nós estamos completamente unidos. Unidos em conjunto, né? Esse aqui sou eu. Tá? Então, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou psicólogo, sou terapeuta holístico, vice-presidente da Abrat. Eu sou o fundador do Clube de Constelação e da Pro 42. A Pro 42 é a minha empresa, é uma empresa de marketing, uma empresa que promove cursos e treinamentos, uma empresa que tem uma missão, tá? E eu vou contar um pouquinho dessa missão para vocês, pois eu atuo há mais de 30 anos, que eu comecei em 1994, então estou fazendo 31 anos agora, no desenvolvimento humano, e eu criei uma metodologia que vocês vão ter acesso agora, uma metodologia que é a visualização integrativa sistêmica, que une as constelações familiares com técnicas de visualização. E como eu já disse, é uma alegria estar com vocês aqui. Parabéns. Tá? Parabéns. Quero falar sobre a minha missão, que talvez tenha a ver com você. Talvez tenha a ver com a sua presença aqui comigo. Essa é minha missão. Minha missão é impactar 10 milhões de vidas até 2042. No ano de 2022, eu tive uma mudança e uma visão, e fiz um manifesto na minha vida, que eu fiz, inclusive, aqui pela internet, numa live, que em 20 anos, eu senti um insight, e se eu for dizer para vocês, gente, o que é isso, eu sinto no meu coração que é como se Deus tivesse falado comigo. E o que ele disse é que eu precisava começar um movimento, que eu precisava continuar aquilo que eu estava fazendo e que eu precisava me envolver mais, principalmente com as associações, principalmente com a Abrat, voltar, tá? Que eu fiquei um pouco afastado da Abrat, mas que eu precisava voltar porque eu precisava formar, treinar e orientar terapeutas. Mais do que eu já fazia. Além de difundir o pensamento sistêmico complexo. Por quê? Porque se a gente conseguir impactar 10 milhões de pessoas, nós vamos fazer um impacto no mundo. Começando pelo Brasil, aqui no nosso país, agora já com Portugal, as coisas já estão acontecendo. Logo tem o hispano brasileiro, e olha só, isso vai crescer. E essa é a missão que eu me coloquei, por isso que a minha empresa se chama Pro 42, um propósito para 2042. Se você olhar aqui embaixo dos apoiadores, esse logo preto aqui, ele está ali, Pro 42, um propósito para 2042. Mas hoje, eu vou falar para vocês sobre meu tema específico, né? Que eu quero falar com vocês, é que existe uma dor invisível, sabe? Existe uma raiz invisível da dor. E essa raiz invisível da dor, talvez ela seja mais entendida eu contando uma pequena história para vocês. A raiz invisível da dor, ela tem a ver, uma das coisas que a gente se confunde, eu sou psicólogo, sou terapeuta, por exemplo, a gente se incomoda muito com a nossa dor, com aquilo que nós estamos sentindo. Mas será que aquilo que você está sentindo é uma dor própria sua?
Ou é uma dor que foi herdada? Ou você está carregando algo que não é seu? Será que você está carregando algo que não faz parte de você? Como assim? Existe uma possibilidade de cura que às vezes passou despercebido. A possibilidade de cura sistêmica. Porque nós ficamos tão focados nas últimas décadas, tá? Sempre a gente ficou focado no que a pessoa está sentindo, no que tem dentro da pessoa. Ah, o que a pessoa tem? Vamos curar essa pessoa, vamos resolver, vamos consertar. Olha só como hoje, né? Nós estamos numa sociedade em que cada pessoa já tem uma doença. Nós estamos numa sociedade em que você tem que se enquadrar. Ou você tem TDAH, ou você tem dislexia, ou você tem autismo, ou você tem N coisas, ou você é bipolar, mas você tem que se enquadrar em alguma coisa. Faz tempo que eu não encontro pessoas que não têm nada, sabe? E a gente está sempre olhando isso dentro de uma visão que isso tem a ver com a pessoa. E às vezes nos esquecemos de olhar para o sistema dessas pessoas. Vou contar um caso aqui de uma cliente minha, que ela era uma mulher muito inteligente, uma mulher bem-sucedida. Poxa, sabe, era aquilo que fala, poxa, uma mulher bonita, uma mulher inteligente como essa, uma mulher bem-sucedida, bem relacionada. Poxa, o que mais essa mulher quer, né? Sabe? Poxa, tem tudo para ser feliz. E o que acontecia com ela? Ela tinha um sentimento de não merecer amor. Ela achava que ela não merecia ser amada. Mesmo, sabe, você olhava e falava, não é possível, né? Ah, essa pessoa é uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, poxa, bem-sucedida, inteligente. O que acontece com ela? Ela tinha um padrão recorrente. Ela sabotava todos os relacionamentos que ela tinha. Ela sabotava. Quando o relacionamento começava a estar sério, quando as coisas estavam bem, quando parece que estava tudo funcionando, de um jeito ou de outro, ela dava um jeito de sabotar aquele relacionamento. E fazia isso muitas vezes através dos ciúmes, muitas vezes através da cobrança excessiva, muitas vezes através de uma falta de presença, mas de algum modo ela sabotava os relacionamentos. E aí nós fizemos uma constelação para ela. E aí quando nós fizemos a constelação, nós posicionamos lá todos os elementos, aí ela começou a entender a dinâmica que tinha entre os elementos e o que estava acontecendo, uma revelação surpreendente. A bisavó dela, olha, chegou na bisavó, a bisavó materna dela foi excluída da família. Por quê? A bisavó materna dela se apaixonou por alguém de uma classe inferior e o que aconteceu? E ela foi deserdada. Ela foi deserdada e ela não deixou de pertencer, foi excluída. Você não pertence mais à nossa família. Você quer casar com essa pessoa não é da nossa classe, não é do nosso nível. Então, e aí ela foi excluída da família. E o que acontece? Quando ela percebeu, e quando, assim, eu não sei quem aqui já passou por uma constelação, né? Então, se você, quem aqui, né, fala aí, eu, né, para eu saber, quem já passou por uma constelação, participou, foi representante ou fez a própria constelação? Me fala aí para a gente ver. Porque naquela constelação, quando ela viu o representante da bisavó dela, o que ele estava sofrendo, ela sentiu imediatamente. Essa história, ninguém tinha contado.
Essa história ninguém estava percebendo. Mas essa história, ela estava viva, totalmente viva no inconsciente, numa região onde ela não sabia que existia. E o que aconteceu naquela constelação? A constelação trouxe à tona algo, uma informação que estava naquele campo de informação. E quando ela viu isso, ela se chocou, porque esse amor proibido por diferença de classe realmente era algo que ela não percebia ou não sabia. Qual que é o conceito fundamental? É uma raiz invisível que não se mostra. Quando ela percebeu aquela raiz, ela viu parte do que ela era. E ela pôde, ali naquela constelação, poder conciliar e assumir novamente o seu lugar e deixar aquilo que ela estava vivendo, porque ela estava sabotando os relacionamentos, porque ela estava no lugar dessa bisavó excluída. E sabotando os relacionamentos, ela dava um lugar para ela. Mas isso não faz nenhum sentido. Isso não estava resolvendo nada. Porém, quando essa raiz invisível se mostra, nós mudamos, nós nos transformamos. Porque ela não se mostra, mas ela nos move. Uma raiz que não estamos vendo é a força da nossa árvore, é a força da nossa vida. Então, se a gente não vê essa raiz lá na profundeza invisível, ela vai nos mover, ela vai fazer com que a gente ou tenha força, ou se a raiz estiver com problemas, nós vamos ter que resolver alguma coisa. É como se fosse uma voz assim, sabe? Uma coisa que fala para você. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, da gente ter algo que parece que fala, olha, sabe? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. O que você está fazendo não faz. Não precisa fazer isso. É como se alguém estivesse falando para a gente. No momento de consciência dela, ela disse essa frase. Eu não sabia que carregava a dor dela. E ela falou isso chorando. Eu não sabia que carregava a dor dela. Ela compreendeu uma das coisas da constelação do pensamento sistêmico que é importante. A lealdade invisível. Às vezes nós somos leais de uma forma que nós não percebemos. Estamos carregando coisas de outras pessoas através de uma lealdade. Quando ela entendeu isso, ela pôde transformar a relação, não dela com a avó. Não é essa relação que a gente vai mudar. A avó dela não está mais presente. É a relação, essa bisavó, aliás. Essa relação é dela com ela mesma. E olha só, gente, quantas pessoas, né, estão falando aqui que já fizeram constelação, já participaram, já passaram por constelação, sabem quanto isso é legal, quanto isso é bacana. Pensa assim numa teia invisível, tá? Imagina uma teia como teia de aranha, né? Que nos conecta a todos que vieram antes da gente. Pensa nisso. Essa teia invisível, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Hoje, vocês percebem que a inteligência artificial está em todo o lugar. Não importa se você está a favor ou contra a inteligência artificial. Isso não é importante porque é algo que não vai parar. A inteligência artificial cada vez está mais forte. A inteligência artificial, na verdade, ela não deveria ser considerada inteligência. Por quê? Porque ela pega todos os dados que já existem e, através desses dados que já existem, ela consegue fazer milhares de combinações para chegar a respostas inovadoras. Então, se você pensar
que existe uma inteligência artificial que lida com informações. Pensa bem, lida com informações. O que é essa teia invisível que nos conecta a todos que vieram antes de nós? São as informações do nosso campo familiar. Olha que interessante. Imagina que a gente tivesse uma inteligência artificial que pudesse olhar todos os acontecimentos das nossas famílias, dos nossos antepassados e etc. E pudesse trazer todas essas informações. E nós teríamos respostas para muitas coisas de quem nós somos. Pois é, essa inteligência, entre aspas, artificial não existe, mas existe algo que dá conta disso. A natureza da dor invisível, essa dor invisível ela é sentida no corpo, ela é sentida nos relacionamentos, ela é sentida na autoimagem. Nós não conseguimos nomear claramente, sabe? A gente sente isso, você sente uma pulsão, você sente uma vontade de fazer algo, você sente uma vontade de sabotar um relacionamento, você desperdiça dinheiro, você perde oportunidades, você não se conecta, você tem doenças mesmo, como a própria Maria, né? Pronto, falou, sabe? Os hormônios, né? Eles estão ligados à nossa energia. A nossa energia está ligada. Opa, espera um pouquinho, gente, que sumiu aqui para mim. Só um momento. A nossa energia está ligada aos hormônios, não é? E o que acontece? Esses hormônios estão ligados às nossas emoções também. Nossa energia está ligada às emoções. Isso é visão holística. Então, quando a gente não consegue nomear claramente, mas sabe que algo está acontecendo, nós percebemos isso de várias formas, mas nem sempre a gente consegue entender de onde vem. Por vezes, a gente tem sentimentos de inadequação, ou seja, a gente se sente inadequado. Às vezes a gente sente que não está bem no grupo, às vezes a gente sente que está sendo excluído, às vezes nós sentimos que não fazemos parte, tá? Somos inadequados, não somos bons o suficiente, a nossa autoimagem, a nossa autoestima, ela fica lá embaixo, você se sente um nada, mesmo que todo mundo te elogie, você ainda não sente a verdade daquilo. É um sentimento crônico, sabe? Você pode ter padrões de autossabotagem inexplicáveis. Imagina você com a Lucila, que quer as coisas na hora, e de repente você tem um padrão de autossabotagem, você nunca faz na hora, você sempre procrastina, sempre deixa para depois. Por que você faz isso? Por que você se sabota? Por que você sabota terapeutas? Eu vejo tantos terapeutas, poxa gente, o que eu mais lido é com terapeutas, eu vejo tantos terapeutas se autossabotando. Às vezes, é um sentimento de que eu não tenho valor. Por exemplo, olha essa oportunidade que foi dada para vocês agora. Esse curso, que aí, poxa, pela quantidade de coisas lá, eu estou esperando terminar aqui para eu poder me inscrever lá. E sabe que tem muita gente que não vai fazer? Mesmo pagando R$29, não dá para comprar uma pizza por mês. Sabe? Podendo dividir em 10 vezes, muita gente não vai fazer. Por que não vai fazer? Porque vai se sabotar. Sabe? Não quer aprender, não quer ter conhecimento, porque acha, sabe? Às vezes pensa, não, mas eu não vou pagar porque eles vão estar ganhando muito dinheiro. Às vezes as pessoas pensam nisso, sabia? Às vezes passa um pensamento na sua cabeça e fala, eu não vou comprar, não. Eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Como se fizesse diferença. Não faz diferença para eles, mas faz para você. Então pensa se você está se sabotando, em que lugar você está se sabotando. Antes, nós vamos fazer ainda hoje um exercício prático que eu já vou ajudar vocês a resolverem uma grande parte desses problemas, tá? Por isso que é bom a gente saber o que é. Sensação de carregar peso que não é nosso. E eu vou falar, essa é uma sensação física
A pessoa sente os ombros pesados. E às vezes ela não percebe. Sabe? É como se ela estivesse carregando toda a família nas costas. Como se ela não tivesse como sair daquilo. Não, mas eu não posso abandonar. Não, eu não posso deixar. Não, eu tenho que carregar isso. E começa a carregar algo que ela sabe que não é dela. Mas que ela carrega. E que dói. E que pesa. E que atrapalha a vida. Não é teoria isso que eu estou falando, gente. As pessoas, mas professor, mas isso é teoria. Inclusive, tem uns físicos, não sei o que lá, que dizem que constelação não tem base científica, que não tem. Me desculpa, gente. Não é isso. Não tem base científica antiquada e retrógrada. Sabe? Tem pessoas que, infelizmente, não evoluíram. Não é culpa delas, mas elas não evoluíram. A base científica delas, sabe? É uma base antiga, que não aceita nada de novo, que não consegue olhar para a novidade. A constelação e o pensamento sistêmico e a visão sistêmica que eu vou mostrar para vocês tem sim base científica. Epigenética. Gente, a epigenética é uma ciência do momento. Isso é coisa nova, entende? Já tem tempo, mas é nova. Mas muitas pessoas não vão aceitar, porque não querem olhar para isso. Não querem olhar para o que é novo. Experiências emocionais intensas deixam marcas biológicas. Ou seja, se você tem uma experiência muito forte, vai virar uma marca biológica, e isso é demonstrado dentro da epigenética. Essa marca biológica, ela vai ficar na sua família. Essas marcas, né, elas atravessam gerações. Elas vão atravessando gerações, afetando o comportamento de cada pessoa. Ou seja, nós não somos tão livres quanto a gente pensava. Muitos dos nossos comportamentos a gente está herdando através de padrões biológicos. E olha, isso é a epigenética que está falando. Uma ciência. Essas marcas, esses fatores biológicos, alteram a nossa percepção de valor próprio. Ou seja, talvez a sua baixa autoestima não seja apenas porque essa baixa autoestima não seja apenas porque você não se dá valor, mas porque você está com uma percepção alterada, porque você está recebendo, através, não é, de toda a sua biologia, padrões de pessoas que já sofreram, de pessoas que já tiveram dificuldade, de pessoas que já foram humilhadas, que foram excluídas, e você está carregando isso. Não é só a epigenética, a neurociência também confirma. E o que a neurociência nos mostra através disso? Traumas familiares alteram nossas estruturas cerebrais. Foi aqui que começou o meu contato com as terapias. Olha que interessante. Em 1994, eu sou convidado por um amigo para ajudar ele num projeto que era uma escola. E essa escola era uma escola de aprendizagem acelerada. E ele tinha lá uma parte de neurociência. Era uma escola onde a gente tinha os cursos, as formações vindo da Inglaterra, através da Accelerated Learning System, que existia na época. E eles davam as referências. E lá, a gente começa a estudar as estruturas cerebrais. E traumas familiares alteram as nossas estruturas cerebrais. Na época, a gente estudava com traumas de guerra. O que os traumas de guerra faziam com as estruturas cerebrais, não é, dos soldados quando voltavam para casa. Aqueles que conseguiam voltar para casa. Mas hoje já se sabe que os traumas familiares também alteram as nossas estruturas cerebrais. E alterando as estruturas cerebrais, obviamente, a gente tem, ou seja, traumas
de outras pessoas, traumas da família, alteram a sua estrutura cerebral. E afetam áreas do cérebro ligadas à autoestima. Então, olha só. Isso reforça observações da visão sistêmica. Porque a constelação familiar, ela tem uma base. Mas vamos evoluir um pouco aqui para a visão sistêmica. A visão sistêmica, ela é uma ponte para a transformação. Ou seja, se você olhar aqui, vou colocar à esquerda, né? Nós temos aqui um elemento, que pode ser você. Você está ali vivendo a sua vida, você está vivendo na sua individualidade, preocupado com seus problemas e com, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo em mim, preciso fazer isso, porque você está preocupado com você. Aí, de repente, você entra num processo de visão sistêmica. E quando você olha aquilo, não mais só como você, mas como os outros elementos, que é essa figura central, tá? Quando a gente faz isso com bonecos. Vê que eu tenho aqui, né? Muitos bonecos. Eu sou um colecionador de bonecos. Tem boneco para tudo quanto é lado aqui. Porque esses bonecos, eles me ajudam na visão sistêmica. Esses bonecos que eu trago aqui, né? Ficam comigo. Muitos que eu ganhei lá, né, de um amigo alemão meu, que se chama Bernd Issert, me doou muitos bonecos, esses mais especiais. Bernd Issert, infelizmente, faleceu em 2016, depois da gente fazer um treinamento aqui em Maceió. Ele viajou para a África, pegou malária e acabou falecendo, mas ele tinha muito dessa visão. Ele me ensinou muito como olhar para os bonecos e entender o processo sistêmico. E quando a pessoa passa, então, por esse processo de visão, que ela consegue olhar, ela se transforma. Então, a visão sistêmica é uma ponte para a transformação. Se a constelação ao vivo, com pessoas, ela tem toda aquela emoção, a visão sistêmica, que é aquilo que a gente pode olhar dentro de uma estrutura mais limitada, né? Os bonecos, esse círculo branco, ela nos coloca realmente uma outra visão. E ela não se aplica só a famílias, né? Como alguém me perguntou aqui, o Célio falou, sistêmica vem de sistemas? Sim, sistêmica vem de sistemas. Sabe, sistemas familiares, sistemas organizacionais, sistemas políticos, tudo são sistemas. A base da constelação familiar começa em Bert Hellinger. Eu tive a oportunidade de ter um treinamento com Bert Hellinger em 2017, né? Lá na Alemanha. Fui para Bad Reichenhall, tive alguns dias de treinamento. Foi fantástico. E eu tive a oportunidade de ser constelado por Bert Hellinger. Foi uma experiência fantástica. Ele já, né? 94 anos, acho que ele estava na época. Logo depois ele faleceu. Mas foi uma experiência especial. E Bert Hellinger, eu honro muito ele, porque ele trouxe para a gente muito disso, sabe? Ele trouxe para a gente muito da visão sistêmica. Olha o Ricardo, né, falando que Bernd Issert era o professor dele. Eu tive a oportunidade de ter ele como professor lá no Metafórum, e depois eu trouxe ele para Maceió, e nós tivemos um evento aqui só com ele. E depois eu fui na Alemanha, fui até o túmulo dele lá visitar, deixei lá minhas condolências, porque foi uma perda, mas ele deixou muito do que eu conheço. A VIS só foi possível por causa não de Bert Hellinger, desculpa, de Bernd Issert. Bernd Issert, tá? É isso. Desculpa, misturei aqui, né? Porque o Ricardo falou que o Bernd Issert foi professor dele, também foi meu professor. Então, essa base de Bert Hellinger eu enriqueci por 30 anos de prática, então, desde 1994, trabalhando com desenvolvimento humano.
Aprendi muito sobre os campos morfogenéticos familiares. E o que são os campos morfogenéticos familiares? Existe um cientista que chama Rupert Sheldrake, que fala a respeito dos campos morfogenéticos, tá? Isso é base hoje, né? De estudos, e os campos morfogenéticos trazem as informações. É como a IA da família. Ou seja, nos campos morfogenéticos estão presentes todas as informações da família. E se você sabe como acessar essa inteligência, sabe, que não é artificial, uma inteligência energética, e eu aprendi como fazer isso, como acessar essa inteligência energética. Algo fantástico. Ali a gente consegue ver as lealdades inconscientes, a gente percebe a nossa conexão com destinos que não foram resolvidos, e aí nós temos o campo na visão sistêmica, tá? Que é o campo morfogenético. Ou seja, todas as informações nossas familiares estão presentes nesse campo. E a gente precisa aprender a trabalhar com isso. Eu vou dizer uma coisa para você que é terapeuta. Todos os terapeutas que passaram aqui hoje, sem exceção, se vocês reverem as palestras, todos eles vão falar sobre sistemas. Todos eles falaram em algum momento sobre constelação, sobre pensamento, sobre visão sistêmica. Por que isso? Porque o campo na visão sistêmica, ele é uma obrigação. Hoje, é assim, o conhecimento da visão sistêmica, ele é obrigatório para quem é terapeuta, porque senão você está limitado. Não importa qual área você faça, você precisa saber o que é a visão sistêmica. Assim, eu sou o professor João Bastos, eu tenho dupla formação. Eu sou psicólogo clínico, tá? Aqui está meu registro lá no CRP. Não tenho preocupação, né? Falam que psicólogo não pode mexer com constelação. Me desculpa, não é isso. Não é verdade isso. Ninguém pode proibir você de conhecer. Como é que pode falar o que você pode aprender ou não? Ninguém tem esse direito. O que a gente precisa é respeitar os limites éticos. E eu estou aqui, ó, qualquer um que tiver problemas, quiser conversar comigo, não é? Depois pega meus contatos e fala comigo, porque aí eu posso te ajudar nisso, tá? Porque a gente não precisa ser coagido a não aprender. Mas eu também sou terapeuta holístico pela Abrat, com o meu CRTH-BR aqui 0200, e pela Porte aqui, o meu RRTH 0003. Tá? Então, nas duas, né, associações, e sou um terapeuta holístico. Então, eu tenho dupla profissão. A visão sistêmica e as constelações são abordagens terapêuticas holísticas, tá? Então, entender isso. Visualização sistêmica e constelações são abordagens terapêuticas holísticas. Elas atuam no campo energético, informacional e fenomenológico. Elas não são diagnóstico nem tratamento psicológico, tá? Então, não são, tá? Esse é o nosso limite. A gente tem que saber que elas não são diagnóstico nem tratamento psicológico. E qual a relação dela com outras abordagens? Ela complementa a psicoterapia e ela complementa o acompanhamento médico. Tá? Mas jamais substitui nenhum tratamento clínico. Isso é importante. É um caminho de autoconhecimento. Aí surge o quê? Aqui vocês estão vendo, tá? Aqui por trás algumas cartas, tá? Eu faço um trabalho de visualização e eu criei a metodologia de visualização integrativa sistêmica. Eu coloquei todo o conhecimento nas cartas. Tudo conhecimento sobre sistema, sobre constelação, toda a divisão estrutural de tudo aquilo que eu sei de 30 anos de conhecimento, eu coloquei num jogo de cartas, tá? Como um baralho. É um jogo? Não, é um livro. É um livro de conhecimento. E eu fiz a metodologia VIS, tá? Um diferencial muito forte. É visualização integrativa sistêmica. Então, o que eu falo para você? A visualização, ela tem que ser integrada ao que você faz, não importa a sua área.
você vai ganhar muito, você vai ter resultados muito maiores e você vai conseguir muito mais sucesso. Tá? Eu desenvolvi e ela integra as constelações familiares com a visualização inovadora. E hoje, não vou embora, tá? Porque eu vou fazer uma visualização dessas e vou dar um presente para vocês, que é uma liberdade mesmo, tá? Você olhar para a sua liberdade. A gente acessa padrões sistêmicos de forma acessível e transforma dor em força de forma prática, tá? Vou colocar aqui um exemplo. Tem pessoas que vivem recomeçando. Eu não sei quem aqui recomeça o tempo todo, sabe? O tempo todo está recomeçando. O tempo todo tem que começar de novo. Parece que a vida nunca termina. Sempre está recomeçando. Parece que os projetos nunca terminam, nunca vão a campo. Parece que a pessoa sempre está recomeçando. Recomeça no casamento, recomeça no emprego, recomeça na terapia, recomeça numa série de coisas. Quem se sente assim, que sempre está recomeçando? Tá? Você pode estar com uma identificação inconsciente com um ancestral. Você pode se sabotar quando está prestes a prosperar. Pode ser que esse ancestral, ele foi impedido, tá? Ele foi impedido de ter sucesso. Ou você pode ter uma lealdade invisível, você está falando para ele. Deixa, não sofra tanto, eu carrego por você. Quantas vezes pode acontecer assim, né? Então vamos lá, vou falar aqui sobre alguns princípios, tá? Como isso pode estar acontecendo. Vocês vão começar a entender. Então vamos pensar aqui como uma primeira aula sobre princípios sistêmicos fundamentais. Eu sei que talvez você já saiba um pouco disso, mas sempre é bom refletir um pouco mais. Os 3 pilares da ordem sistêmica. Ou seja, existe uma ordem, né? Existem 3 pilares para ela. Como raízes que vão sustentar a árvore da vida. Tá? Então é como se tivesse uma base, as raízes que vão sustentar a nossa vida. E se essas raízes não forem cuidadas, teremos problemas. Nossos relacionamentos são espelhos das nossas dinâmicas sistêmicas. Por exemplo, temos um princípio de hierarquia natural. Tá? Existe uma hierarquia natural que está em toda a natureza, todos os processos você vai ver, e também na nossa vida. Então, nós temos que honrar quem veio antes. Ah, mas a gente tem que honrar mesmo que eles tenham feito muitas coisas erradas. Mesmo que eles tenham feito muitas coisas erradas, a gente tem uma forma de honrá-los. E esse primeiro princípio, ele obedece uma ordem temporal e uma ordem energética. A ordem temporal é que quem veio primeiro tem precedência. Então, quem veio primeiro tem precedência. Aqui nós temos a Abrat. Quem veio primeiro? A primeira pessoa que eu falei aqui na apresentação. Quem se lembra quem foi a primeira pessoa que eu falei aqui na nossa apresentação? Hein? Professor Wilson Júnior. Porque ele veio primeiro. Como eu posso começar a falar algo sobre tudo isso se eu não consigo falar sobre quem veio primeiro? Ele tem precedência. Pais são pais. Filhos são filhos. Presta bem atenção nisso. Pais são pais, filhos são filhos. Sempre. Cada um tem o seu lugar. A energia flui dos ancestrais para os descendentes. Então, a energia, ela flui dos ancestrais para os descendentes. Tá? Então, vem de trás para frente e seguindo adiante. Se a gente inverter essa ordem, os filhos vão estar tentando salvar os pais. E você pode nem perceber isso. Às vezes você está tentando salvar seus pais, mesmo que eles não estejam aqui. Você pode tomar responsabilidades que não são suas. Você pode querer fazer coisas que não têm a ver com você. Quando isso acontece, o sistema se desorganiza energeticamente. Tá? Então, esse sistema desorganizado deixa de funcionar.
e ele tem uma manifestação na autoimagem. Ou seja, qual é a imagem que você faz, de como você se vê, entende? A maneira como você se vê é a sensação aí de carregar o mundo nas costas, porque você está se vendo como responsável por carregar uma carga que você não é capacitado para carregar. Você tem dificuldade, por exemplo, em receber cuidado. Às vezes as pessoas querem cuidar e você não permite que elas cuidem de você. É uma hiperresponsabilização crônica. Eu já conheci muitas pessoas assim que cuidam da família inteira, sabe? Se sacrificam por todos e nunca são reconhecidos. Eu não sei se tem alguém aqui assim, né, que sente, né, que na família faz tudo por todo mundo e parece que ninguém nunca reconhece isso. Aí vem o segundo princípio, tá? O pertencimento universal. Aqui está como primeiro, tá? A ordem, não existe uma ordem, tá? Efetiva. São os 3 princípios. Mas olha só, com certeza já tem gente aí, né, que está respondendo que se identifica com isso, tá? Que está sentindo isso na pele e que gostaria muito de se libertar disso. Será que eu vou dar um presente para você hoje, para você conseguir se libertar disso? É muito forte o que eu vou fazer, viu? Esteja preparado. É muito forte. Deixa uns lenços. Se tiver água, tenha água perto, né? Para você. Já está chegando o momento. Todos têm o direito sagrado de pertencer. É um direito. Ninguém pode ser excluído. Todo ser humano que fez parte do sistema tem direito de pertencer ao campo familiar. E quando não é, existe uma dinâmica de exclusão. Às vezes a gente exclui por vergonha, temos vergonha daquela pessoa, por exemplo, bebe, é alcoólatra, sei lá, uma série de coisas, por julgamento, a pessoa fez algo que a gente não queria, que nem a minha paciente pegou e foi lá e a bisavó foi expulsa porque foi querer se namorar com alguém que era fora da classe dela, ou um trauma, né, que pode ter acontecido, pode ter um trauma familiar, um assassinato, uma falência, um problema de roubo, uma prisão, escravidão, uma série de coisas. O sistema busca reequilíbrio através do descendente, ou seja, você pode estar sendo o instrumento do sistema tentar equilibrar essas situações todas. Já pensou se isso acontece com você? O descendente, ele, de forma inconsciente, sem perceber, ele representa aquele que foi excluído por algum motivo. Ou seja, ele passa a ter comportamentos parecidos, a agir de forma parecida, a ter gostos parecidos, a ter dinâmicas parecidas com aquele que foi excluído. E isso é carregar o destino de outros. O meu padrasto falava isso, que meu padrasto falava na simplicidade dele uma coisa. Ele se chamava Vicente. E ele teve um irmão que veio antes dele que se chamava Vicente. Como esse irmão morreu bebê, eles usaram o mesmo nome. E ele ia no cemitério e via o nome dele lá, Vicente, o mesmo sobrenome. E ele falava, eu estou carregando o destino dele nas costas. Olha só, inconscientemente ele sabia o que estava acontecendo. E isso, como se manifesta na autoimagem? Sentimentos de não pertencimento, sensação de ser diferente, não ter lugar no mundo. Sabe? Todas essas coisas. E aí vamos para o terceiro, o princípio do equilíbrio dinâmico. O fluxo natural do amor é dar e receber em movimento constante. Gente, esse é o fluxo natural do amor, é você dar e receber. Sabe? É nós estarmos aqui, eu estou dando essa palestra e vocês estão recebendo, eu recebo a energia de vocês, eu recebo a conexão, percebo quando vocês estão conectados, percebo
é que existe uma energia circulando entre a gente e nós estamos juntos nesse momento. Isso é um movimento constante aqui, nesse dia de hoje, que está acontecendo. Que está nos impactando muito forte. As relações saudáveis, ela tem esse equilíbrio. Quando você está com alguém que a relação é boa, por exemplo, num relacionamento amoroso, você sente que existe um equilíbrio, que existe uma entrega, sabe? Existe uma preocupação de um com o outro, existe uma vontade de estar junto, existe uma troca vibracional, uma troca de energia positiva. E essas relações são saudáveis, elas mantêm o equilíbrio. Mas olha só, como é que se rompe esse equilíbrio? Só dar ou só receber. Quando você quer só dar, você acha que você precisa... Não, você... eu dou, eu faço, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhoso, eu faço doações, eu ajudo todo mundo, mas você não aceita receber nada. Isso é uma relação doente. Muitas vezes você não quer se sentir pequeno, quer se sentir grande. Olha só. Só dar ou receber pode não fazer sentido. Gera culpa, gera ressentimento, provoca desequilíbrios. Afeta profundamente a nossa dignidade pessoal. Ou seja, quando você, às vezes, só quer dar ou só quer que todo mundo dê tudo para você e você não quer dar nada, contrário, sabe? Isso quebra o equilíbrio do sistema. Como é que isso se manifesta na nossa autoimagem? Dificuldade em receber amor. Eu não consigo receber amor. Eu acho que... me incomoda, sabe? É difícil. Eu não consigo. Tendência ao autossacrifício. Eu me sacrifico por todo mundo. E a pessoa acha, nossa, agora eu tô, sabe? Eu vou virar santa, eu vou virar uma pessoa maravilhosa. Você está se sacrificando por todo mundo, você não recebe nada e você acha que só você dá. Tem a tendência ao autossacrifício, você está desequilibrando o sistema e pode ser que um descendente seu venha pagar por isso que você está fazendo. Incapacidade de dar e de contribuir. O contrário, quando a gente não consegue dar nada, quando a gente não consegue contribuir, quando a gente não consegue fazer parte de nada, sabe? Quando você só dá alguma coisa, se achar que vai receber algo. Aí a gente se prende, aí não dá. Aí é você querer forçar, não, tem um negócio de equilíbrio entre dar ou tomar, então só dou se alguém também me der, então, não. Tudo é você, sabe? Tudo no equilíbrio. Equilíbrio. Qual é a consequência quando a gente viola esses princípios? Autoimagem distorcida, ou seja, eu não consigo me ver realmente como eu sou, eu não sei nem quem eu sou. Nos vemos através de lentes antigas, ou seja, a gente quer pegar situações, quer ser como coisas antigas para um mundo que não é mais o mesmo. Não dá para agir da mesma forma que outros agiram, porque mudou as coisas. Você vai ter que se atualizar. A gente, às vezes, está olhando com as lentes do sistema familiar ferido, sabe? Nós estamos nos vingando, às vezes, do mundo, porque lá atrás alguém foi machucado. Como aquelas famílias, sabe? Que vão se vingando uma da outra e no final não sobra ninguém. Às vezes elas nem sabem porque estão brigando, mas já brigam há tanto tempo. O sistema familiar foi ferido e elas continuam isso. Elas não são dores nossas, mas sim, elas vão nos limitar. Elas nos limitam. E você pode estar limitado. Mas não é só você. Presta atenção, você é terapeuta. Se isso pode estar acontecendo com você, imagina quantas pessoas ao seu redor estão sofrendo disso e você não tem ferramentas, às vezes, para tentar ajudá-la. Você não sabe como fazer algo por elas. Tá? Então, preste atenção. Não são delas também essas limitações, mas elas não sabem disso.
Chegamos agora, olha só, no momento que eu falei. Vocês já ouviram? Já entenderam o processo? Já entenderam visão sistêmica? Já entenderam os princípios? Depois, vocês podem aí, ó, @professor Bastos, @prof Bastos, vai lá e pede para mim ali, faz uma solicitação ali em algum lugar, manda um direct, fala, professor Bastos, quero saber mais. Aí eu mando esse mapa mental que eu fiz aqui para você. Hein? Você viu que é um processo sistêmico, né? Diferente dos slides que a gente vê normalmente, porque ele é sistêmico. O dispersar da força interior. Então agora, gente, vamos dar uma introdução ao movimento da visualização integrativa sistêmica. Vocês vão ter uma primeira experiência com esse processo fantástico, tá? Um primeiro momento para você sentir e talvez, se você estiver bem aberto, e se você não deixar que nada te atrapalhe nesse momento, se você se entregar a esse movimento, é capaz de você resolver o que é. 5 minutos para ir ao banheiro, por favor. Tá bom? Ainda bem que tem um delay, né? Então já deve ter passado alguns minutos, não é? Tá certo, mas vou dar uns minutos, deixa eu ver aqui como é que tá o meu horário, né? Márcia, você tá aí? Márcia, você tá por aí, Márcia? Ou Lucila? Se tiver, apareçam aqui. Vamos lá. Só dei um tempinho aqui, tá falando aqui sobre isso, mas elas não apareceram aqui ainda, né? Mas para a gente dar um minutinho para quem quisesse ir no banheiro, poder ter ido aí no banheiro, né? Meu tempo já acho que está acabando. Bem, Joelma, espero que tenha dado tempo para você ir, né? E quem precisou aí também. A gente vai integrar a visualização com um movimento sistêmico. A grande diferença da visualização integrativa sistêmica é que ela não precisa de pessoas, ela não precisa nem de bonecos, ela só precisa de um movimento sistêmico e de uma visualização poderosa. E você pode aprender como usar isso nos seus atendimentos, tá? Como integrar isso a tudo que você faz. Desenvolvida, né? Ao longo da minha vida aí. Com tudo que eu aprendi. E a gente vai começar preparando o nosso campo sistêmico, tá? Esse campo de informações do sistema familiar. Nós vamos entrar nesse campo agora, e se você estiver muito preparado, tá tudo bem, você vai conseguir entrar. Ninguém precisa ter medo, tem segurança, ter nada. Tá? A gente vai conseguir ter esse momento, tá? Sem preocupação, sem medo, sem insegurança. Eu quero que você fique numa posição confortável. Tá? De preferência sentado, porque se você deitar, você pode dormir e não voltar mais para o nosso evento. E aí vai perder um prêmio que eu vou dar aqui no final. Tem mais uma surpresa. Depois daqui, eu vou dar um prêmio para vocês, tá? Estou guardando algo aqui muito especial para cada um. Então, pega uma posição confortável. Os pés apoiados no chão, tá? Procura estar com os pés no chão, fazendo uma conexão, tá? Você vai fazer algo importante. Então, se dê a esse direito. Sentado, com os pés apoiados no chão. Se possível, né? Se você não tiver como, né? Se você estiver acamado, tiver com algum problema, tranquilo, tá? Só para não dormir. A coluna reta, mais relaxada, tá? Tenta relaxar. Agora vamos para o estado de consciência. Olhos fechados suavemente. Fecha os olhos sem apertar, apenas fechar. Suavemente os seus olhos. Feche. A sua respiração, a respiração normal que você faz, a respiração natural, profunda e tranquila. Pode ser inspirando pelo nariz, depois soltando pela boca, trazendo muita tranquilidade para você.
Vamos estabelecer o seu espaço. Se imagina no centro de um campo aberto, tipo um campo de futebol, um gramado, um lugar onde você gosta, assim. Perceba-se nesse campo aberto, que tenha bastante espaço ao seu redor. Que você esteja sozinho ali. Imagina esse campo. E você no centro dele. É um lugar seguro e um lugar sagrado para você. Nesse instante. Você sente o chão firme sob os seus pés. E tenta sustentar essa posição usando o amor incondicional. Como faz isso? Apenas prestando atenção na sua respiração, que entra e sai, e que passa pelo seu cardíaco, ativando as energias desse chakra cardíaco. Vai sustentando esse campo com amor incondicional. Ou seja, sem nenhuma pré-condição, sem nenhum julgamento. Se permita fazer isso, mesmo que você às vezes sinta que não mereça, mesmo que você às vezes tenha dúvida, nesse momento você vai sustentar com amor. E agora vamos fazer uma conexão. Nesse campo que você está, perceba que tem uma linha se formando atrás de você. Uma linha de pessoas. E ali estão seus pais, seus avós, os seus bisavós e muitos outros ancestrais. Uma linha infinita. Sinta isso. Bem atrás de você. Sinta essa energia, essa vibração. Você pode se virar, mas não precisa ver os rostos de ninguém. Não precisa se preocupar com isso. Apenas perceba que eles estão ali presentes. Uma corrente de vida que flui através do tempo. Perceba através do tempo essa corrente de vida se fazendo. Volte-se totalmente agora e também internamente para eles. E agora eu quero que você diga para eles de todo o seu coração, e se puder, em som alto, saindo da sua boca, para você sentir as palavras, fala para eles: vejo vocês, honro suas jornadas. Vejo vocês, honro suas jornadas. Reconheço que através de vocês a vida chegou até mim. Reconheço que através de vocês a vida chegou até mim. Expanda a sua percepção. Tenta perceber mais e mais e se conectar mais e mais com toda essa linhagem. E aí se conecte ali e você vai perceber, vai se identificar com um ancestral que sofreu profundamente. Você vai olhar para aquela linha e pode ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, algum que você nem imagina que ele possa ter existido, mas você vai se conectar com esse ancestral. Eu quero que você abra o campo sistêmico, permita acessar a informação, saia das suas dificuldades, da sua impotência e olhe para esse ancestral e perceba o sofrimento que ele teve. Aquele sofrimento que ficou calado, aquele sofrimento que ficou só no peito. Ele foi excluído, esquecido, foi julgado. Aproxime-se dele com compaixão.
Aproxime-se desse ancestral, onde ele estiver, vai pela fila e aproxime-se dele com uma compaixão enorme, vendo aquele sofrimento dele. E você vai fazer uma declaração para ele. E olhando nos olhos dele, fale: você pertence a esta família. Do fundo do seu coração, trazendo esse ancestral para você, fala: você pertence a esta família. Até que se crie um vínculo, que você perceba que ele está sentindo e está entendendo. E você fala: eu te vejo com respeito. Eu te vejo com respeito. Honro sua dor e sua história. E aí você, olhando para ele, como se percebendo que ele recebeu a mensagem e que ele acalmou o coração dele daquele sofrimento, você fala: agora, com amor, eu sigo o meu próprio caminho. Eu sou eu, você é você. Com amor, eu sigo o meu próprio caminho. Eu sou eu, você é você. E aí você tem uma liberação, quando você sente essas palavras ecoando em todo o seu ser, liberando antigas lealdades que não te servem mais. Agora você vai fazer uma integração transformadora. Volte a olhar para frente. Sinta os seus ancestrais às suas costas e você olhando para frente novamente. Surge um espelho de luz na sua frente. Perceba um espelho formado de luz na sua frente. Agora você vê a sua imagem mais verdadeira. Agora você reflete realmente a sua imagem verdadeira, inteira, digna, livre, pertencente. E dentro do seu coração você pode repetir: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Olha nos olhos dessa imagem radiante. Olha bem nos olhos dessa imagem que está nesse espelho de energia. E fale para ela em voz alta: agora eu posso ser quem realmente eu sou. Repita isso em voz alta. Agora posso ser quem realmente sou. Com amor e gratidão, escolho minha própria vida. Com amor e gratidão, escolho minha própria vida. E sigo em paz. Sente quando você fala isso, respira profundamente, sente essa nova energia, sente a energia que está chegando para você, que desbloqueou, que agora está vindo forte, através dos tempos, através das gerações. Traga essa transformação para o seu presente, para o agora. Eu vou contar de 5 para 1 e você vai abrir os olhos suavemente. 5, 4, 3, 2, 1. Perceba como você está se sentindo. Sinta essa nova energia. Esteja aqui. Eu vou falar de uns casos de transformação. Tá? Esse é o clube que eu fundei, o Clube de Constelação.
onde eu tenho estudado pessoas há quase 3 anos já. E eu tenho visto as transformações na vida de pessoas de uma forma emocionante. Fora isso, eu tenho testemunhos de mais de 15 anos, especificamente das práticas sistêmicas. Fora o desenvolvimento humano. Transformações, gente, extraordinárias. Conexão consciente com as raízes sistêmicas. Prosperidade. A prosperidade sistêmica. Prosperidade que a visualização sistêmica traz. Tem um empresário que ele sabotava os seus negócios no auge. Quando ele começava a crescer, ele estava crescendo, ele dava um jeito de sabotar. Descobriu que o avô perdeu tudo na crise de 1929. Ele descobriu estar repetindo o destino do avô. Honrou o avô, mas escolheu um destino diferente. Resultado, ele construiu um império sólido e próspero. Uma mudança, sabe, de uma pessoa que eu vi crescer e parar de se sabotar. Uma cura relacional. A mulher que era incapaz de manter relacionamentos, ela honrou a história que ela teve, mas ela tinha uma lealdade invisível. Ela carregava uma dor de uma ancestral que foi abandonada. Aí ela pôde finalmente encontrar um companheiro para a vida dela. Autoestima. Um jovem com depressão crônica. Gente, caiu aqui? Desculpa, deu um pique aqui na minha tela. Um jovem com depressão crônica. E esse jovem, ele reconheceu uma dinâmica que existia, tá? Ele obedecia a uma dinâmica, um jeito de fazer as coisas, mas ele escolheu honrar a vida. Inconscientemente, ele seguia um tio que era suicida. Alguém que se suicidou na família. Como resultado, ele transformou a depressão em força criativa. Esse é o poder, sabe? Da visualização integrativa sistêmica. Ela acessa campos de forma gentil e profunda. E quando olhamos as raízes com consciência e amor, algo sagrado dentro de nós se reorganiza. A dor se transforma em sabedoria. Os padrões limitantes, eles se dissolvem. E a verdadeira essência pode florescer. Essa é a magia aí da abordagem sistêmica. Ela liberta individualmente. Porém, ela cura as gerações simultaneamente. É um campo de transformação coletiva, não é apenas para você. É para toda a sua família. E aqui eu quero dar um presente para você, que está aqui hoje. 10 dias que podem mudar sua vida. Tá? Coloquei aqui um link. É um link de um grupo, tá? O grupo do Clube de Constelação. E eu vou escolher algumas pessoas, tá? O máximo que eu puder, se não for possível, né, da primeira vez, tá? Porque já tem pessoas no clube, então tem um limite. Aí, de repente, a gente espera um mês ou coisa e tal, mas todos aqueles que quiserem vão poder ter esse presente. Se vocês gostaram dessa experiência que eu fiz agora, eu quero presentear vocês com 10 dias que podem mudar a sua vida. Tá? 10 dias no Clube de Constelação. Você só precisa apontar aí, né, esse QR Code do seu celular, que você vai poder entrar no Clube de Constelação e você vai ser recepcionado lá e nós vamos te dar toda a atenção, explicar tudo, como funciona. É totalmente gratuito, tá? Não estou cobrando nada. Quero dar a vocês uma possibilidade
mais profunda de mudança. Se hoje, de repente, esse exercício, eu sei que vai fazer mudança na vida de algumas pessoas aqui. Eu sei que algumas pessoas estavam esperando por isso. E aí está o meu presente para vocês. Depois, a Márcia está entrando aí, ó. Professor João Bastos, essa é Prof. Bastos, minhas redes, tá? Meu e-mail aqui da Abrat, tá? Se precisar de qualquer coisa da Abrat, estou à disposição, comercial, @abrat.org.br. Quero dizer para os terapeutas, tá, que a gente tem uma responsabilidade sagrada, sabe? E aí eu quero que você faça aí uma reflexão profunda. Quantas vezes nós tentamos curar dor que começou em gerações antes? Quantas vezes nós nos culpamos por sentimentos que eram ecos de histórias não resolvidas? O poder da consciência amorosa, olhar para as raízes com consciência e amor, algo sagrado acontece. Não apenas curamos nossa vida, mas nós liberamos todo o nosso campo sistêmico. Isso é um compromisso com a evolução. Responsabilidade individual e coletiva. Cada um que escolhe olhar e transformar faz uma contribuição efetiva para a consciência humana. Esse é o papel dos terapeutas holísticos. São os facilitadores dessa transformação sistêmica. Testemunhas amorosas que criam espaços seguros para que a vida se cure. E a visão do futuro é um mundo transformado. Cada pessoa conhecendo suas raízes. Honra essa sua linhagem. Escolhe conscientemente seu destino. E nós teremos crianças livres. Os nossos descendentes serão livres. Crescem sem fardos emocionais das gerações passadas. Manifestam plenamente um potencial único. Uma cocriação através do nosso trabalho de terapeuta. O clube de constelação, os atendimentos individuais, cada movimento de cura facilitado. E eu vou deixar essa frase para vocês, tá? Que eu carrego no meu coração. Tudo aquilo que permanece invisível tende a se repetir através das gerações. Mas tudo aquilo que é visto com amor e honrado com consciência se transforma em força criativa e sabedoria ancestral. Obrigado, gente. É um convite para a ação. Quero vocês, junto comigo, fazendo uma transformação nesses próximos 20 anos, apenas. Deus abençoe a todos. Obrigado.